O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, muchachos. Queridos, estamos no 4º domingo da Páscoa. Ego sum pastor bonum. Eu sou o bom pastor. O 4º domingo da Páscoa contempla o pastoreio. Olha como nada é coincidência. Eu venho no dia do pastor bom. Celebrar, não o padre. Não, celebrar o pastor desse redil. E hoje toda a liturgia nos pede, vai reflexionar com a gente, o que é o pastoreio, quem é o pastor, né? E por que ele dá vida. Eu não queria perder assim tempo com conceitos de vida, mas quando ele diz que ele dá vida, é tudo que engloba esse conceito. O pastor dá vida. Quem são essas ovelhas? Quem é o mercenário? Essa nomenclatura hoje já caiu, hoje já é um termo maculado, infelizmente, por causa de várias ideologias, marxista, iluminista. A gente já tem problema em falar de ovelha, que a gente pensa a pessoa que obedece, que é a vaquinha do presépio, e não é isso que Jesus quis dizer. Tá? Também um conceito de autoridade, embora nós criamos a promessa que as portas do inferno jamais poderão prevalecer sobre a igreja universal, mas uma igreja particular pode ser atingida, tá? Quando falta esse pastoreio. E eu queria desenvolver tudo aqui com você, sobretudo o que é o pastoreio. Que bom que eu vejo aqui cada um que teve, com cada um aqui eu tive uma história, cada um aqui pôde receber um dia uma palavra, cada um aqui um dia chorou comigo. Aqui estão aqueles, né, que me marcaram, que deixaram marcas aqui e deixamos marcas aí. Bom, todo encontro deixa uma marca, nenhum encontro é ocasional, né? Mas o que significa o pastoreio? Aqui eu vejo as pastorais, e hoje a minha homilia, eu queria refletir, eu vou ficar aqui com você até, 3 horas, entendemos? 7 horas. Entendeu? Tanta saudade que eu estava de tudo. O que significa pastoreio? Dar pasto.
dá pasto. Quem são as ovelhas? O que elas comem? O pastor sabe. O pastor sabe qual é o alimento melhor para ela. Quer ver uma coisa que está acontecendo hoje sociologicamente, religiosamente? As mães dizem assim: eu não falo nada de religião com meu filho, não batizo, porque eu quero que ele cresça para que ele chegue com a impressão do que é melhor para ele. Aí eu pergunto a Anta dessa mãe, é o seguinte, mamãe, você deixa o teu filho crescer para ele saber o que é melhor para ele comer? Não. A gente sabe o que é melhor. Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, mas nem sempre sabemos o que é melhor para nós. Então, Santo Agostinho, diante disso, repete, lá no século IV, para vós sou pastor, convosco sou ovelha. Todo mundo aqui precisa ser pastoreado, eu também preciso de um pastor, né? Não só o Cristo, mas um representante dele para mim, que me deu pasto um dia, me deu alimento. As nossas pastorais hoje não estão alimentando os cristãos. Por isso a necessidade que a gente está encontrando de várias nomenclaturas cada vez mais loucas, cada vez mais surtadas, de buscas de religiosidades que não preenchem a condição humana. Não preenche, não entra aqui. Entendeu? O pasto. Estamos dando pasto para as nossas ovelhas? A minha pergunta é para os coordenadores de pastorais aqui. Ele está dando pasto? Estão alimentando? A gente tem saído alimentado da Santa Missa? Nós temos encontrado alimento? Nós não temos alimentado as nossas ovelhas. A gente não tem saído alimentado da missa. A tua oração tem te alimentado? Encontramos alimento na oração? Encontramos alimento quando visitamos a Jesus sacramentado? Tudo isso está por trás. Nós contemplamos esse evangelho, atualizamos agora, depois nós vamos rezar o evangelho. Vamos fazer aqui uma Lectio Divina, que é uma prática, é uma técnica de oração da igreja primitiva. A igreja tem tradição, meu querido, tradição. Isso aqui tem antiguidade, você está entendendo? Bom, é preciso que encontremos alimento na oração, alimento na Santa Missa, sólido. Quando a comida lá em casa não está preenchendo as necessidades nutricionais, eu preciso ficar recorrendo a suplementos alimentícios. Não é assim? Quando não está preenchendo, aí eu preciso ficar comendo coisa dos outros. Quando lá em casa eu não tenho amor, quando eu não encontro dentro, eu procuro amor. Quando eu não encontro dentro, eu busco fora. Isso explica a necessidade de muitos cristãos que abandonam, por exemplo, a nossa fé, que abandonam o... Bom, um parênteses. Embora eu acho que quem sai da igreja por causa dos homens nunca teve na igreja por causa de Jesus Cristo. Ó, veio ele de novo. Se eu tiver que voltar aqui de novo... Quem sai da igreja... Presta atenção aqui. Quem sai da igreja por causa do homem... nunca teve nela por Jesus Cristo. E quando a gente faz a gente contempla o Evangelho, a gente chega à conclusão que Jesus teve muito problema com a religião da sua época, né? O maior esquema de corrupção Jesus encontra dentro do judaísmo, né? E é interessante lembrar você que Jesus encontrou muito problema com os religiosos da sua época. Jesus encontrou muito problema com as autoridades religiosas, os sacerdotes, né, os homens de franja, os homens que cheiram a incenso, os homens do altar, os escribas, os fariseus, os homens que traduziam a lei de Deus para o povo, deveriam traduzir e vivê-la. Jesus encontrou muito problema com essa gente, mas nunca encontrou problema com os pecadores da época. Jesus encontrou algum problema com os pecadores da época? Não. E se a gente fizer uma leitura sociológica, a gente até chega à conclusão que ele andou com as pessoas erradas da sua época. Né? Andou com Madalena, andou com Pedro, andou com o fariseu, o publicano, andou com as pessoas que eram taxadas, rotuladas como erradas. Né? Por que isso, minha gente? Qual é o interesse de Jesus em tudo isso? Interessante notar que ele viveu a religiosidade da sua época. Encontrou problemas,
mas foi judeu. Cumpriu o judaísmo todinho na sua regra. Apresentado ao 8º dia, circuncidado no 8º dia, homem do templo, homem na sinagoga. Mas ali estava o maior esquema de corrupção. Jesus desistiu do judaísmo por causa dos judeus? Não. E tampouco rompe com eles. Pelo contrário, faz chegar à plenitude. Não houve nenhum rompimento, houve plenificação. É diferente. Né? Nós somos plenificados. Nós temos uma mão dada com eles lá. A gente não rompeu, não. Pelo contrário, com eles Deus fez a primeira aliança. Entendendo? Mas Jesus encontrou problemas com essa gente. E se a gente prestar atenção na primeira leitura, Pedro e os apóstolos estão sendo perseguidos, encontraram um problema. Por quê? Porque devolveram a vida a um homem. Isso é interessantíssimo. Pedro devolveu a vida. Um homem não tinha vida. Um homem estava enfermo, né, discapacitado. Pedro confere pela autoridade de Cristo. O santo não faz nada, não é o santo que faz milagre, não é o santo, não é nada de santo. É Deus quem opera por meio dos seus servos. Pronto. Preciso esse conceito de santidade muito arraigado na nossa igreja. Eu conversava isso com alguém que me perguntava hoje quem são os santos. Né? Pedro ministra uma graça de Deus. E aí devolve a vida. E aí os judeus ficam, por conta do Jaspion, do Changeman, do Power Ranger, do Dragon Ball Z. Por quê? O que está incomodando nessa gente aí da franja, que cheira incenso? Porque devolveram a vida num dia que era proibido de atuar, o sábado, o Shabat. Olha que interessante. Quem deveria gerar a vida era a religião. Não era, não deveria ser assim. A religião deveria gerar a vida, mas não estava gerando. E aí homens que não estavam dentro dos conceitos, dos parâmetros religiosos deles, não de Deus, Deus não tem nada a ver com os parâmetros religiosos deles, esses homens são perseguidos. E é esse o meu convite para você aqui hoje. Uma igreja geradora mais de vida. Vida. Nós não temos gerado vida mais, queridos católicos. Gostaria de receber aqui todas as outras denominações religiosas também que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos. O Papai do Céu deve estar orgulhosíssimo de nós. Né? Porque o papel da religião é gerar vida. Interessante que a gente está em pleno século XXI, a religiosidade cresceu, nós não somos mais perseguidos aqui no Ocidente, né? O Oriente está acontecendo isso. Aqui no Ocidente sempre teve problemas, sempre teve perturbações, sempre foi um povo muito perturbado, né? Quem é o católico? Alguém perturbado. Tu é perturbado? Católico, seja bem-vindo. É tudo católico, tudo perturbado. Nós nunca tivemos essa paz, sempre fomos perseguidos, né? Mas a gente nunca destruiu por onde passou. Pelo contrário, se você não se entende a Europa sem a igreja. Se você hoje tem um diploma de uma universidade, agradeça a Madre Eclésia Católica. Tudo, gente, tudo na sociedade tem uma marca dela. Se você se formou, por exemplo, você botou uma beca, né? E aí sentou ali um homem de beca, e aí te deu um canudo. O que é isso? É o conceito clerical. Por que a gente vota e elege a pessoa que a gente quer para governar? De onde que vem esse conceito? O conceito monástico. Os monges dos abades na eleição, chamado capítulo. Tu não tem como entender a sociedade hoje ocidental sem a igreja. Ela deixou marca, ela deixou pegada, gente. Não tem como entender, ela deixou tudo. O conceito de estudo, o conceito de verdade, a filosofia, a teologia. Não tem como você fazer, mesmo que você seja outra denominação religiosa, não tem como você estudar teologia se não estudasse Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Não tem como. Não tem como. Não tem. Adoro quando eu ganho. Porém, a gente está no século XXI e nós somos um século acelerado, doente, louco. Está assim. Está assim, a gente está absurdo. As pessoas estão loucas, os conceitos estão todos errados. Se liga uma televisão hoje, é berrante, é a aberração, é um culto ao feio, o culto à feiura, o culto ao barulho, o culto ao demoníaco. E, no entanto, a religião cresceu. Hoje se pode falar de Jesus Cristo abertamente, nós temos a evangelização muito grande, todo mundo tem um computador. Mas peraí,
Se o século está pior, se o número de doenças está pior, se o número de enfermidade, as pessoas estão cada vez mais loucas, cada vez mais ruins, como é que o cristianismo cresce, segundo a estatística sociológica? Mas não dá para entender, porque não estamos exercendo mais o papel de religioso. Ao contrário, o religioso deveria ser alguém mais saudável, todo religioso deveria ser alguém mais saudável, mais leve, mais amoroso, mais sábio, mais belo. Mas como é que está a nossa religiosidade hoje? Está lá o muçulmano arrancando a cabeça dos nossos irmãos, chamando-se religiosos. Estamos aqui nos julgando, nos julgando uns aos outros, um apontando o dedo para o outro, um falando do outro. Aí nossa amiguinha pecou contra a castidade, engravidou, aí a gente fala, eu sabia. E a gente é contra o aborto, mas a gente aponta o dedo para ela e julga. Aí ela tem vontade de abortar. Como isso acontece muitas vezes na nossa igreja, de abortos que eu acompanhei e tive que perdoar, a indivídua que vai ficar marcada para sempre. Por quê? Porque ela sabe que ela vai ser julgada. Se ela fosse acolhida, o aborto não existiria. Está entendendo? A gente se diz a favor da vida. Queremos, aí eles fazem passear, tudo a gente vai para a rua, né? Queremos vida. Mas a gente aponta o dedo para a primeira vez que quando a gente encontra uma vida, independente se ela tem errado, eu não estou falando que ela fez certo, ela fez errado. Engravidar antes do matrimônio, dentro do cristianismo, está errado. Estou falando que está certo. Mas não se conserta um erro com outro erro. A gente conserta erro com acerto. A gente conserta morte com vida. A gente conserta errado com certo. A gente conserta fogo com água. Não é o contrário? É o contrário, gente. É vida. Passar gerando vida. Essa é a proposta de Jesus hoje para cada um de nós hoje. Nós, em vez de religiosos, que nos dizemos religiosos, a gente está se matando. Não deveria ter nada mais bonito da face da terra do que encontrar um religioso. Mas nós estamos pegando o Espírito Santo, o Pai e o Filho, botando eles dentro da gaiola e falando, deixa que a gente comanda aqui. É isso, minha gente. É isso que está acontecendo. Esse é o termômetro. Jesus hoje diz, eu sou o bom pastor. A tradução latina traduziu como ego sum pastor bonum. Mas a versão mais antiga e original, a grega, escrita por São João, diz, ego eimi, ho poimin, ho kalos. Poimin, ho poimin, primeira declinação, o pastor. Ho kalos. Kalos não é bom. A gente ocidental traduziu por bom, mas não é. Kalos em grego é belo. Na verdade, Jesus disse no original, eu sou o belo pastor. O que Jesus está querendo dizer quando diz eu sou o pastor belo? Não está falando que ele tem o rosto mais bonito de Israel. Ele está falando de um conceito de beleza. Kalos. Kalon, em grego, é belo. Daí, caligrafia, escrita bela. Caleidoscópio. Escopeu é o verbo grego ver. Né? Ver coisas bonitas. Kalon, kalei. Eu sou o pastor belo. Pastor bom. Jesus está falando de uma beleza, gente, que está faltando a nós. Está faltando beleza. Quando a gente contempla a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né, que pega um voo, e aí o voo inteiro quer sentar ao lado dessa mulher, mesmo não católicos, é impressionante. Há uma beleza atrás dessa mulher. Quando eu vejo, por exemplo, essa multidão aqui, eu sei que vocês não estão nem aí para o Padre Alain, graças a Deus, e não deveriam estar. Né? Uma coisa que não suporta é o culto à pessoa. É inconcebível o culto a uma pessoa na igreja. O culto a Deus e ponto final. Mas há um reconhecimento de que há uma ação divina por trás desse alguém. É isso aí. Quando os apóstolos passavam e curavam, por exemplo, não são eles. É a beleza que eles geram. Está na hora da gente deixar de ser a igreja transmissora de dogmas, de conceitos, de teses, e passarmos a uma igreja que gera não só isso, que também é importante. Eu te falo como alguém que é tradicional ao rosto. Não mete mão na tradição perto de mim, não, que tu vai tomar uma voadora dentro dos peitos. Entendeu? Eu estou falando de uma igreja que gera vida. Geramos vida. Temos gerado vida.
A gente está perdendo tempo discutindo razões com outros religiosos, que a gente está certo, que eles estão errados. A gente se esquece que São Tomás de Aquino também diz que a verdade, ela se diz em partes. Quer ver que interessante? Quando você está com um câncer, por exemplo, o médico ele não taca todos os raios de quimioterapia em você, toda a radiologia em você. Não, porque senão ele te destrói. Ele não te taca tudo. Ele taca a medicação em partes. Pá, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá, um pouquinho lá, um pouquinho cá. Eu tô ficando muito bom. Aos poucos, nem toda verdade está para todo ouvido. Gente enfiando verdade goela abaixo. A verdade se diz em partes, minha gente. Lá, por exemplo, eu vejo que não há, por exemplo, um conceito de liturgia. Não há. Eu falei, por exemplo, com o Padre Ravé, quando eu cheguei lá, ele vai assistir isso daí, eu traduzo para ele lá em casa depois, que no altar, o padre, quando ele abre os braços, ele ali é o Cristo crucificado. Não é mais o sacerdote rezando. É o Cristo, olha lá como Cristo fala com o Pai, né? Então, no altar, o padre é o Cristo que ora ao Pai, né? Ele some, ele desaparece. Ali é o Cristo. Eu falei assim, é mesmo? Eu falei, é. Quando ele abre o braço assim, ó, pronto, é Jesus, não é mais o padre. Agora ele já entra nisso assim, ó. Ele já entra crucificado. Ele gostou. Entendeu? Na missa eles terminam, mas livrai-nos do mal, amém. Eles falam amém depois para nós, que a gente não deve falar. Falaram. Mas espera aí, eu não vou. Eu tenho que respeitar o momento, a hora certa. Eu não tenho que meter a verdade, engolir. É que eles engolam essa verdade de uma vez por todas, minha gente. Eu tenho que ser paciente. Olha, eu vou te dizer que essa minha missão, essa missão de Deus, transformou o Padre Lama numa outra pessoa muito melhor. Eu vou te dizer que o meu conceito de pessoa ampliou de uma certa forma e que eu tenho que respeitar o ser humano, por exemplo, independente do que ele faz e do que ele acredita. Porque o cristianismo professa que há no homem imagem de Deus. O conceito teológico é imago Dei. A imagem de Deus está em todo homem. Seja ele o que ele for, ele pode ser o cacique da tribo dos sete flechas. Ele é imago Dei. Ele é a imagem de Deus. Perdeu o conceito de semelhança, mas imagem tem. E essa imagem tem que ser respeitada. Caramba! Mesmo aquele cara que está lá no presídio não sabe disso, mas nele há uma imagem de Deus. A semelhança perdeu totalmente, mas a imagem está ali. Essa imagem tem que ser venerada, respeitada na sua integridade. Minha gente, quanta gente já voltou à fé a partir de um contato com uma pessoa com a cabeça aberta? Chega de um cristianismo, gente, que não dialoga, pelo amor de Deus. As pessoas querem chegar aqui e ouvirem sobre o amor, não de que elas vão para o inferno, de quem é não sei o que vai para o inferno, de quem não sei o que lá que fez também vai para o inferno, e não sei o que também vai para o inferno. Você não sabe nem o que é inferno. Sabe o que é inferno? Vamos lá no conceito de São Tomás de Aquino. O que é inferno? Vamos ser inteligentes. Inferno é a ausência, negação total de Deus. Isso está acontecendo. Se você abre a escatologia de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, Jesus ali está falando de uma condenação, uma salvação, o final do Evangelho, né? Agora não me ocorre com exatidão um capítulo. Mas Jesus diz, vinde a mim, benditos do meu Pai, afastai-vos de mim, malditos. Quem é que vai entrar, quem é que vai sair? Jesus em nenhum momento está falando assim, afastai-vos de mim, você que não usou casula romana no quarto domingo da Páscoa. Não está escrito isso ali. Está escrito de mim, afastai-vos você que não comungou 365 vezes por ano. Não está escrito isso ali. Afastai-vos de mim, você que foi católico, você que foi crente, você que foi da macumba, do caboclo 7 flechas, da cigana 7 véus. Tu gosta, ó. Tem gente aí que já está, ó. Não está escrito isso ali. O que está escrito ali? Vinde a mim, benditos, por quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Precisei da tua mão e você estava ali. Eu precisei do teu ser e você estava. É isso. A salvação vai ser isso, gente. Vai ser isso.
Religião é importante, claro, e eu te falo como o mais orgulhoso dessa igreja católica. Eu sou membro, eu sou embaixador, representante, me respeita. Tu me respeita, porque além de padre, eu sou uma presença internacional. Entendendo? Eu já falei com ele já que eu tenho bigode, respeita-me que eu tenho bigode grosso. Ele já entendeu na hora. Respeito. Vinde a mim, porque o bem foi feito. Você gerou vida. Quem serão os malditos? Olha lá, está lá na Bíblia, está lá. Afastai-vos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede, você me negou água. Eu precisei e não tive você. Gente, se a gente passar por toda a tradição mística, monástica, filosófica, teológica, desses 2000 anos de cristianismo, a gente vai resumir tudo isso, resumir toda a teologia escolástica, medieval, moderna, pós-moderna, primitiva, e lá vai fumaça, numa só coisa: o que nos salvará? Deixa eu passar aqui, São João da Cruz, vamos pegar São João da Cruz, né? No final, no poente da nossa vida, seremos julgados pelo amor. O amor nos julgará. Você está amando o que você faz? Quer ver uma coisa também que gera muita vida e ao mesmo tempo incômodo? É quando um padre ele faz bem o que ele tem de fazer. Isso aí depende do padre. Ele faz bem o que ele tem de fazer. Um profissional que faz bem a sua profissão, o dentista que faz bem o que ele tem de fazer, o varredor da rua que varre bem, o padre que celebra bem. Quando a gente faz bom, belo, verdadeiro, os transcendentais, quando a gente faz o que é bom, que é belo, verdadeiro, gera vida. Gera vida. A gente está gerando morte em nome de Deus. Os nossos católicos têm saído da Santa Missa cada vez mais vazios, cada vez menos convencidos. Você está convencido que você rezou aqui? Você está convencido que aqui vai haver, em fração de minutos, corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo, e que o inferno inteiro vai tremer quando ele disser: por Cristo, com Cristo, em Cristo, o inferno cai todo mundo, não fica um. Boaventura, São Boaventura dizia: a hora do grande amém, nessa hora o inferno treme, não fica um de pé. Você está convicto disso? Você está convicto que a Santa Missa é o lugar por excelência do encontro com Jesus Cristo? Você está convicto que é preciso parar um momento no teu dia para falar com Deus? Você está convicto disso? O padre da tua paróquia não está convencido disso. Não é assim? O teu líder pastoral não está convencido disso. A sua pastoral não tem transmitido isso. Às vezes as pastorais são brigas de um pescando na cara do outro, um pescando na cara do outro, um pescando na cara do outro. Quem tem mais, quem é mais bonito, quem é mais dos outros, um pescando na cara dos outros, os outros. Ele está esquecendo que o que vai nos salvar é o quanto de vida que eu gero. Ego emi opoemen ho kalos. Vamos cultuar a beleza. Vamos cultuar o bom, o belo, o verdadeiro, o digno.